Tem um momento que acontece na vida de toda pessoa que enriquece. Um momento específico. E esse momento não avisa que é decisivo. Ele não chega com fanfarra, não chega com uma placa escrita "Oportunidade da sua vida passando agora". Ele se disfarça. Se disfarça de conversa casual. Se disfarça de mensagem no celular. Se disfarça de encontro por acaso. Se disfarça de ideia aleatória que aparece enquanto você toma café. E a maioria das pessoas deixa passar. Não porque não viu, mas porque não reconheceu. Você já teve aquela sensação? Aquele impulso que diz, faz isso agora? Aquela voz clara, sem dúvida, que diz, vai? E você ignora. Você pensa, depois eu faço. Você pensa, deixa eu analisar melhor. Você pensa, vou consultar mais gente. E o momento passa. Uma semana depois, você descobre que alguém fez exatamente o que você pensou em fazer. E deu certo. 3 meses depois, você percebe que aquilo que parecia pequeno era, na verdade, enorme. Um ano depois, você olha para trás e pensa, eu sabia que deveria ter feito. Esse é o sinal mais ignorado antes de enriquecer. E hoje, eu vou te mostrar por que você ignora, como reconhecer e, mais importante, como agir quando ele aparecer de novo. Porque ele vai aparecer de novo. A vida te dá várias chances. O problema é que a maioria das pessoas treina a si mesma a perder todas elas. Vamos entender como funciona. Você tem 2 sistemas operando na sua cabeça o tempo todo. Tem o sistema racional, aquele que analisa, que pesa prós e contras, que monta planilhas, que quer certeza antes de agir. E tem o sistema intuitivo, aquele que processa milhões de informações que você nem percebe conscientemente, que reconhece padrões em frações de segundo, que te dá uma resposta antes mesmo de você formular a pergunta. Os 2 são úteis. Os 2 têm função. Mas existe um desequilíbrio perigoso que a maioria das pessoas carrega. Elas confiam demais no primeiro e ignoram completamente o segundo. Isso não é culpa sua. É treinamento. A sociedade inteira te treinou para isso. Desde criança te ensinaram. Não faz nada sem pensar. Analisa antes. Consulta especialistas. Espera o momento certo. Tem certeza absoluta antes de dar qualquer passo. E tudo isso parece prudente. Parece sabedoria. Parece maturidade. Mas tem esse tipo de prudência te ensina a ignorar o sinal mais importante que existe. O sinal que os ricos reconhecem e os pobres deixam passar. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Pensa num cara que trabalha numa empresa. Ele é bom no que faz, competente, mas está travado naquele lugar, sem crescimento real, recebendo o mesmo salário faz anos. Ele sabe que precisa sair, sabe que precisa tentar outra coisa, mas nunca encontra o momento certo. Um dia, num evento qualquer, ele conhece uma pessoa. A conversa flui. A pessoa menciona que está montando um negócio e precisa de alguém com exatamente as habilidades que ele tem. Não é oferta formal, é só uma conversa. Mas tem um convite implícito ali. O cara sente algo, uma fisgada, um impulso claro. Isso aqui é para mim. A sensação é tão forte que ele quase fala na hora. Eu quero. Quase. Mas aí a cabeça racional entra e diz, calma, você não conhece essa pessoa. Você não sabe se o negócio vai dar certo. Você tem contas para pagar. Você precisa de estabilidade. Deixa eu pesquisar sobre ela. Deixa eu pensar melhor. Depois eu respondo. Ele pede o contato. Diz que vai pensar. E sai dali com aquela sensação ainda ecoando. Eu deveria ter dito sim, mas convencido de que foi prudente. Uma semana passa. Ele pesquisa sobre a pessoa, sobre o negócio, sobre o mercado. Tudo parece bom. Mas agora ele pensa, será que ela ainda está interessada? Será que não vai parecer que eu estou desesperado se eu ligar agora? Deixa passar mais uns dias. 2 meses depois, ele descobre que a pessoa contratou outra pessoa. Alguém que disse sim na hora. Alguém que confiou no impulso. 3 anos depois, ele vê que aquele negócio explodiu. A pessoa que disse sim está ganhando mais em 1 mês do que ele ganha em 1 ano. E ele lembra daquele momento, daquela sensação, daquele impulso que ele ignorou. Essa história se repete milhões de vezes, todo dia, com todo tipo de pessoa, em todo tipo de situação. A estrutura é sempre a mesma.
O momento decisivo aparece disfarçado. A intuição reconhece, o impulso surge, a razão interfere, a hesitação vence, o momento passa. E você pode pensar, mas espera, não é bom analisar antes de tomar decisão? Não é bom ser cauteloso? É, mas tem uma diferença gigante entre ser cauteloso e ser hesitante, entre analisar e procrastinar, entre prudência e medo disfarçado de racionalidade. A diferença é essa. A pessoa que enriquece toma decisões rápido e muda devagar. A pessoa que continua pobre toma decisões devagar e muda rápido. Deixa eu repetir porque isso é importante. Rico, decide rápido, muda devagar. Pobre, decide devagar, muda rápido. Quando uma oportunidade real aparece, a pessoa que vai enriquecer sente o impulso e age. Não de forma impulsiva, não de forma irresponsável, mas age. Diz sim, dá o passo, entra. Depois, se for necessário, ela ajusta. Mas ela entra primeiro. A pessoa que fica pobre faz o oposto. Hesita, analisa demais, consulta todo mundo, espera o momento perfeito. E quando finalmente decide, se decide, o momento já passou. Aí ela muda de ideia rápido, desiste na primeira dificuldade, pula para a próxima coisa e repete o ciclo. E aqui está a verdade mais brutal. Quanto mais você hesita, mais você treina sua intuição a calar a boca. Quanto mais você ignora aquele impulso inicial, mais fraca essa voz fica, até que ela para de falar completamente. Aí, você se torna uma pessoa racional, uma pessoa prudente, uma pessoa que nunca age por impulso. E aí, você nunca enriquece, porque riqueza exige que você reconheça o momento decisivo quando ele acontece, não depois, não quando você tiver certeza, quando ele acontece. Agora, deixa eu te mostrar como reconhecer esse momento, porque ele tem características específicas. E quando você conhece essas características, você para de ignorar. Primeira característica, velocidade. O impulso real vem rápido. Não é algo que você constrói, não é algo que você precisa se convencer. É instantâneo. Você ouve a oportunidade e a resposta aparece. Sim ou não. Antes mesmo de você processar racionalmente, você precisa se convencer, não é impulso real, é desejo. Se você precisa construir motivação, não é impulso real, é fantasia. O impulso real é imediato e geralmente é inconveniente, porque exige que você haja agora, não quando for confortável. Segunda característica, clareza. Quando o impulso é real, não tem dúvida. Você sabe. Não é esperança. Não é acho que pode dar certo. É conhecimento. Uma certeza que não vem de lógica, mas que é mais forte que qualquer lógica. As dúvidas vêm depois. Quando começa a pensar, quando você começa a analisar, quando você começa a ouvir opiniões, mas o impulso inicial, cristalino. Terceira característica, desconforto. O impulso real quase sempre vem com um aperto no estômago, com uma sensação de isso é grande demais para mim, com um frio na espinha, porque ele te empurra para fora da zona de conforto. Se a oportunidade parece confortável demais, fácil demais, segura demais, desconfia. Oportunidades reais assustam, porque elas exigem que você vire outra versão de si mesmo para aproveitá-las. Quarta característica, timing estranho. O momento decisivo nunca chega quando você está pronto. Ele chega quando você acha que não está pronto. Ele chega no meio de outra coisa. Ele chega quando você tem 1000 problemas para resolver. Ele chega quando você não pode se dar ao luxo de arriscar. Essa é a armadilha. A vida não espera você ficar pronto para te mandar oportunidade. Ela manda a oportunidade para você ficar pronto. A preparação acontece no processo, não antes dele. Então, se você está esperando o momento perfeito para agir, você já perdeu. O momento perfeito é aquele onde a oportunidade aparece e você tem coragem de dizer sim, mesmo sem estar pronto. Agora, reconhecer o impulso não é suficiente. Você precisa saber o que fazer com ele. E aqui entra a parte prática. Quando o impulso surgir, e você vai reconhecer agora que sabe as características, você tem uma
Essa janela é pequena, geralmente entre alguns segundos e algumas horas. Dentro dessa janela, você precisa fazer uma coisa: comprometer-se minimamente. Não precisa dar o passo gigante, não precisa queimar as naves, não precisa arriscar tudo, mas precisa fazer algo concreto que te comprometa, algo que torne mais difícil você voltar atrás. Exemplo: se o impulso é entrar num negócio, não precisa investir tudo na hora, mas marca a próxima reunião, pede o contrato para ler, transfere um valor simbólico como sinal de intenção. Faz algo. O impulso é começar um projeto. Não precisa largar o emprego. Mas compra o domínio. Cria o documento de planejamento. Agenda a primeira ação. Faz algo. O compromisso mínimo tem uma função. Ele captura o impulso antes da hesitação vencer. Ele transforma uma sensação em ação. E ação cria momentum, facilita a próxima ação. E assim por diante. A maioria das pessoas faz o oposto. Sente o impulso e diz: deixa eu dormir para pensar melhor. Acorda no dia seguinte e a sensação já esfriou. A dúvida já cresceu, as opiniões já influenciaram e o impulso morreu. Então a regra é: quando o impulso vier, haja dentro da janela. Comprometa-se minimamente. Capture o momentum antes que ele evapore. Agora, isso não significa agir sem critério. Significa agir rápido e ajustar devagar. Você entra. E se precisar sair, você sai. Mas você entra primeiro. Tem outra coisa que você precisa entender. Esse processo de reconhecer impulsos e agir sobre eles é uma habilidade. E como toda habilidade, ela melhora com prática. Quanto mais você age sobre impulsos reais e aprende a diferenciar impulsos reais de impulsos idiotas, mais afiada sua intuição fica. Mais rápido você reconhece, mais confiante você age. E o oposto também é verdade. Quanto mais você ignora, mais fraca a voz fica, até sumir. Então treina. Começa com coisas pequenas. Aquela vontade de ligar para alguém? Liga. Aquela ideia de escrever algo? Escreve. Aquele impulso de ir num evento? Vai. Cada vez que você age sobre um impulso legítimo, você fortalece o canal. Cada vez que você ignora, você enfraquece. E com o tempo, você vai ver que os melhores resultados da sua vida vieram de decisões que você tomou rápido. As maiores oportunidades que você aproveitou foram aquelas onde você confiou no impulso inicial. E as maiores perdas foram aquelas vezes que você hesitou, que você analisou demais, que você deixou o medo disfarçado de prudência vencer. Eu compilei um material específico sobre como treinar esse reconhecimento de impulsos, como diferenciar intuição real de medo fantasiado de intuição, como construir o hábito de decisão rápida sem ser impulsivo, como criar estruturas que capturam momentum. Tá no primeiro link da descrição se tu quiser aprofundar. Porque entender o conceito é uma coisa, mas desenvolver a habilidade é outra. Mas independente disso, tem uma coisa que você pode fazer imediatamente. Hoje, agora. Você pode começar a mapear seus impulsos. Quando um impulso surgir, qualquer impulso relacionado à oportunidade, crescimento, risco calculado, anota. Escreve a data, o que era, o que você sentiu, e anota o que você fez. Agiu, hesitou, ignorou. Depois, semanas ou meses depois, volta nesse registro. Vê o que aconteceu. Vê se as vezes que você agiu deram resultado. Vê se as vezes que você hesitou eram realmente prudência ou eram medo. Esse registro vai te mostrar um padrão. E quando você vê o padrão, você para de duvidar da sua intuição. Você começa a confiar. Porque a verdade é essa. Sua intuição não é mística. Não é espiritual. Não é sorte. É processamento de informação em alta velocidade. É sua cabeça reconhecendo padrões que sua mente consciente não consegue nomear. Quando você ignora a intuição, você não está sendo racional. Você está sendo burro, porque você está ignorando um sistema de processamento infinitamente mais poderoso que sua análise lógica. Então confia. Não cegamente, mas confia. Reconhece o impulso. Age rápido. Ajusta devagar. Agora, deixa eu falar da parte mais difícil de tudo isso.
a parte que ninguém gosta de ouvir. Quando você começa a agir sobre impulsos reais, você vai errar. Nem todo impulso vai dar certo. Algumas oportunidades que pareciam reais vão se revelar ilusões. Alguns riscos que pareciam calculados vão dar errado. E aí vem o teste real. Porque quando você erra, duas coisas podem acontecer. Opção 1. Você usa o erro como desculpa para voltar para a hesitação. Você diz, viu? Eu sabia que não deveria ter agido rápido. Da próxima vez eu analiso mais. E volta para o padrão de procrastinação disfarçada de prudência. Opção 2. Você entende que erro faz parte do processo. Você ajusta, aprende, afina a calibragem e continua agindo rápido, porque você sabe que 10 impulsos onde 8 dão errado, mas 2 dão muito certo, é infinitamente melhor que 0 impulsos por medo de errar. A pessoa que enriquece escolhe a opção 2. Sempre. Ela não acerta toda vez, mas ela age toda vez. E essa ação consistente, ao longo do tempo, captura oportunidades suficientes para mudar completamente a trajetória de vida dela. A pessoa que fica pobre escolhe a opção 1. Erra uma vez e usa como prova de que decidir rápido não funciona. Volta para a análise eterna, para a consulta infinita, para a espera pelo momento perfeito que nunca chega. Então, quando você errar, e você vai errar, não deixa isso te empurrar de volta para a paralisia. Usa o erro como dados. Ajusta a calibragem. E continua. Tem outra coisa que precisa ser dita. Quando você começa a agir sobre impulsos reais, as pessoas ao seu redor vão achar estranho. Vão te questionar. Vão dizer que você está sendo impulsivo, irresponsável, arriscado demais. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas ao seu redor não enriqueceu. Elas têm o padrão da hesitação. E elas vão projetar esse padrão em você. Quando você disser, vou fazer isso, elas vão perguntar, mas você já analisou todos os riscos? Já consultou todo mundo? Já tem certeza absoluta? E essas perguntas parecem razoáveis, parecem cuidado, parecem amor. Mas na verdade são o padrão da pobreza tentando se replicar em você. Você não precisa ser grosso, não precisa cortar relações, mas precisa filtrar opiniões, porque opinião é a commodity mais barata que existe. Todo mundo tem. Que a maioria dessas opiniões vem de pessoas que nunca fizeram o que você está tentando fazer. Então, quando alguém te disser, pensa melhor, pergunta, essa pessoa já fez o que eu quero fazer? Essa pessoa tem o resultado que eu quero ter? Essa pessoa age sobre impulsos ou hesita eternamente? Se a resposta é não, agradeça a opinião e ignora. Se a resposta é sim, ouve com atenção. Mas ainda assim, no final, confia no seu impulso. Porque mesmo pessoas bem-sucedidas podem não ter as informações específicas da sua situação. Você é o único que tem acesso total ao contexto. Você é o único que sente o impulso. Você é o único que pode decidir. Então decide, rápido, e ajusta devagar. Agora, deixa eu te dar a perspectiva mais ampla de tudo isso. Todo mundo que construiu riqueza significativa tem uma história. E se você ouvir essa história com atenção, você vai perceber que num momento específico, um momento onde tudo poderia ter ido para um lado ou para o outro, um momento onde apareceu uma oportunidade que não fazia sentido total, que parecia arriscada, que parecia cedo demais ou tarde demais, que parecia grande demais. E nesse momento, a pessoa teve um impulso e agiu sobre ele. Às vezes ela nem consegue explicar direito por que agiu. Ela diz coisas como, eu só senti que tinha que fazer, ou algo me dizia que era aquilo, ou eu não tinha certeza, mas eu sabia. Esse é o momento decisivo. Esse é o sinal que a maioria ignora. E o mais interessante é que, olhando de fora, depois que deu certo, todo mundo acha que foi óbvio. Todo mundo diz, claro que deu certo, era uma oportunidade incrível. Mas não era óbvio. Na hora nunca é. Na hora é confuso, é assustador, é incerto. A diferença é que a pessoa que ficou rica confiou no impulso, e a pessoa que ficou pobre hesitou. As duas viram a mesma oportunidade, as duas sentiram o mesmo impulso, mas só uma agiu. E essa diferença
Essa única decisão mudou a trajetória inteira de vida. Então, quando o próximo impulso vier, e ele vai vir, você precisa se perguntar: eu quero ser a pessoa que agiu ou a pessoa que hesitou? Porque daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e você vai lembrar desse momento. E você vai saber se você confiou ou se você duvidou. E essa lembrança vai definir não só o que você tem, mas quem você é. A pessoa que confia na intuição e age sobre impulsos reais constrói não só riqueza material. Ela constrói confiança, autorrespeito, coragem, identidade de alguém que faz em vez de alguém que espera. A pessoa que hesita perde não só oportunidades, ela perde a própria crença em si mesma. Ela se torna aquela pessoa que sempre deixa passar, que nunca tem sorte, que não nasceu para isso. Mas isso não é verdade, não é destino, não é genética, não é sorte, é padrão, é hábito, é escolha. E escolha pode mudar, hoje, agora. O sinal mais ignorado antes de enriquecer é o impulso claro que surge quando a oportunidade real aparece. Esse impulso não é mágica, é mecânica, é sua inteligência intuitiva reconhecendo algo que sua mente lógica ainda não processou. A maioria das pessoas ignora, hesita, analisa demais, consulta demais, espera demais e perde. Você não precisa ser maioria. Você pode ser exceção. Pode ser aquela pessoa que reconhece o impulso, que age rápido, que ajusta devagar, que captura o momento decisivo enquanto ele ainda é momento. E quando você fizer isso, quando você confiar, agir, comprometer, algo muda. Não só na sua conta bancária, você é. Porque riqueza não é só o que você tem. É também quem você precisa virar para ter. E a pessoa que você precisa virar começa a existir no exato momento onde você para de ignorar o impulso e começa a agir sobre ele. Esse momento está chegando. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez semana que vem. E quando ele chegar, você vai reconhecer, porque agora você sabe o que procurar. A única pergunta que resta é: você vai agir? Essa resposta só você pode dar. Mas se você chegou até aqui, se você prestou atenção em tudo que eu falei, se você se reconheceu nos padrões que eu descrevi, eu aposto que vai.